Olá a todos, para quem não me conhece, eu sou o professor Cristiano Guarani e estamos iniciando aqui o nosso curso de Física 1. Esse curso aborda o conteúdo de mecânica, ele é ofertado aí para diferentes disciplinas da universidade, portanto, então a gente vai dar uma abordagem aqui mais ampla para contemplar aqueles cursos que também não são voltados para a área de exatas. Esse curso, então, ele vai ser dividido tanto na parte presencial quanto na parte online, né? São aulas complementares, videoaulas que eu vou deixar para vocês aí no YouTube. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato aí pelo Instagram, que está aí na tela, e aí então eu posso tirar alguma dúvida, seja as dúvidas que vocês tiverem aqui online ou dúvidas que vocês venham ter nas aulas presenciais. Além disso também, vocês têm um site, está aparecendo o QR Code aí na tela, é só apontar o celular para ele e vocês vão direto aí para o site, onde vão estar todas as disciplinas ofertadas por mim aí na universidade. E aí vocês podem acompanhar lá, tanto com bibliografia, o programa do curso, como também as aulas que serão postados os links lá para vocês terem rápido acesso ao conteúdo, tá bom? Bem, eu inicio o curso aqui sempre com a revisão de alguns conteúdos que são importantes para nós na física. Como eu disse, como esse curso aqui é ofertado para diferentes cursos, né? Assim, então, vão ter graus de dificuldades distintos, dependendo, então, da origem que os alunos vieram ou da formação que esses alunos escolheram para fazer, né? Sendo assim, eu vou começar, então, com alguma revisão de conteúdos matemáticos que são importantes para nós. Essa primeira aula, a gente começa, então, com uma revisão da parte de geometria. Eu não tenho nenhuma pretensão de dar um curso de geometria aqui, mas simplesmente uma leve pincelada para vocês relembrarem e para aqueles que não aprenderam isso daí no ensino médio, possam então aprender agora e a gente assim seguir, né, tendo uma uniformidade ao longo do nosso curso. Bem, o primeiro conteúdo então de geometria que a gente vai abordar aqui nesse curso diz respeito então à parte de triângulos. A parte de triângulos é bastante importante aqui, é uma figura geométrica que ela é muito utilizada aqui na física devido às relações que a gente tem dos lados aqui desse triângulo com relações que vão estar associadas futuramente a alguma grandeza física. O primeiro triângulo que a gente pode tentar descrever aqui, tá? É uma figura geométrica com 3 lados e nesse caso, então, cada um desses lados aqui eu vou denominar por uma variável, né? Vamos chamar ele aqui de A, B e C. Cada variável dessa, então, representa um comprimento desse lado do meu triângulo e a gente pode, então, ter diferentes relações dessas dimensões que vão formar a figura geométrica que é o nosso triângulo. Por exemplo, nesse caso aqui, eu posso ter que esse nosso triângulo, ele tem que o lado A e o lado C, eles são iguais, mas ele é diferente do lado B. Para esse tipo de triângulo, a gente denomina ele de triângulo isósceles. Então, ele é isósceles porque o prefixo iso aqui, né, vem de igual. Eu tenho, então, 2 lados iguais aqui, que é o lado A e o C. Por isso, então, ele é chamado de isósceles. Além disso, uma importante relação que a gente tem aqui na figura geométrica, que é o triângulo, é o ângulo interno que eu tenho entre esses vértices, né? Essas pontas que eu tenho aqui do meu triângulo. Esses ângulos, então, nada mais é do que um comprimento de arco relacionando um lado com o outro do meu triângulo. E assim, então, a gente pode descrever aqui 3 comprimentos de arcos que vão definir o que a gente chama, então, de ângulo interno do meu triângulo. Eu tenho, então, aqui alfa, beta e gama, que são os ângulos internos desse triângulo. No caso particular do nosso triângulo isósceles, eu também vou ter 2 ângulos iguais, o ângulo alfa e o ângulo beta são ângulos iguais, e ele vai ser diferente do ângulo gama que eu tenho aqui. Sendo assim, a gente vai ter ali também uma relação de isósceles, né? Ou seja, igualdade entre 2 ângulos. Então, um triângulo isósceles eu tenho 2 lados iguais e 2 ângulos iguais. É uma característica
desse tipo de triângulo. Além disso, para qualquer que seja o triângulo, eu vou ter que a soma interna dos ângulos do triângulo vai ter que ser igual a 180 graus. Portanto, somando o valor de alfa mais beta mais gama, ele vai dar um ângulo então de 180 graus. Isso daqui é para qualquer triângulo. Ou seja, no caso do triângulo isósceles, se eu conhecer alfa, né, eu sei que beta vai ser igual, consequentemente eu consigo determinar também quanto que vale gama através dessa relação que a gente tem aqui. Contudo, a gente pode brincar também mudando aí essas dimensões do triângulo. Por exemplo, eu posso ter um triângulo aqui agora onde todos os lados deles vão ser iguais. Nesse caso, então, eu vou ter que A é igual a B, que é igual a C, e a gente vai chamar esse triângulo então de triângulo equilátero, pois todos os lados desse triângulo são idênticos. Além disso, além de eu ter os comprimento dos lados dele idêntico, eu vou ter que o ângulo interno de todo esse triângulo também vai ser igual. Portanto, eu vou ter que alfa é igual a beta, que é igual a gama. E como a gente falou anteriormente, como a soma de todos os ângulos tem que ser 180 graus, implica que os ângulos alfa, beta e gama vai valer 60 graus aqui, pois a soma deles tem que levar para a gente a 180 graus. Com isso, então, a gente consegue aí algumas relações tanto das dimensões como também dos ângulos internos do triângulo, que vão ser relações importantes para a gente mais adiante na física. A gente pode também ter a situação aonde eu vou ter um triângulo aí que eu não tenho nenhum tipo de simetria com os lados desse triângulo. Ou seja, eu posso ter um triângulo aqui que ele vai ser com o lado A diferente do lado C, que é diferente do lado B, e esse tipo de triângulo, então, ele é conhecido como triângulo escaleno, né? Ou seja, não tem nenhuma simetria nas relações de comprimento dos lados desse triângulo. Isso se reflete também com relação ao ângulo interno. A gente vai observar aqui que o ângulo interno desse triângulo aqui também vão ser todos ângulos distintos um do outro. Alfa é diferente de beta, que é diferente de gama. Contudo, ainda continua sendo válido. Se eu somar os valores desses ângulos aqui, eu vou ter que o ângulo total vai ter que ser igual a 180 graus aí para esse caso. Basicamente, então, a gente tem aí diferentes formas de compor um triângulo, como a gente está observando. No entanto, existe um tipo de triângulo aí que ele é bastante importante para a gente, que é o que a gente chama de triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo ele tem algumas características importantes para nós. A primeira característica que a gente tem é que um dos ângulos desse triângulo ele vai ter um ângulo de 90 graus. Consequentemente, né, a gente vai ter então que os demais ângulos aqui eles vão ter que somar novamente, né, 180 graus com esse 90, ou seja, eu tenho que ali mais 90 graus sendo dividido entre os ângulos restantes aí do meu triângulo. Eu posso ter que esse triângulo retângulo ele pode ser um triângulo com alguns dos lados iguais, mas em geral eu vou ter um dos lados dele, o lado C, que ele vai ter um maior comprimento do que os demais. Nesse caso, esse lado mais comprido dele, a gente costuma chamar ele de hipotenusa. E os demais lados, a gente costuma chamar então de catetos. Tá? Então, os lados que são opostos aqui à minha hipotenusa, eles vão ser conhecidos como cateto do meu triângulo. O triângulo retângulo ele tem esse nome justamente porque ele origina-se de um retângulo. Então, imagina você ter aqui um retângulo, você divide ele ao meio aqui na diagonal e você vai ter dois triângulos idênticos. E esses dois triângulos eles vão formar ângulos de 90 graus, como ele origina-se de um triângulo retângulo, por isso então o nome triângulo retângulo. É uma característica então bem peculiar ali de triângulos que podemos destacar. Além disso, eu posso ter algumas relações matemáticas relacionadas com esse triângulo retângulo aqui, que são relações matemáticas muito úteis para nós aqui ao longo do curso de Física. A gente vai utilizar essas relações constantemente, por isso que é importante então a gente fazer essa revisão, ou para quem ainda não conhece delas,
né, tomar conhecimento. A primeira relação que a gente tem é conhecida então como o Teorema de Pitágoras, que é uma relação ligada então basicamente com esse triângulo em particular aqui, o triângulo retângulo. O Teorema de Pitágoras então ele relaciona para a gente uma relação matemática entre os lados do triângulo e a hipotenusa dele, ou seja, entre os catetos e a hipotenusa. Pitágoras então foi um matemático ali, grego, e na Grécia Antiga, então, ele observou então, a relação entre os catetos do triângulo e a hipotenusa. E ele verificou o seguinte: se ele pegasse um quadrado da mesma dimensão dos catetos do meu triângulo retângulo, ele teria o equivalente ao quadrado, né, da área formada aqui pelo o quadrado da minha hipotenusa. Sendo assim, eu teria então quadrados, eles têm dimensões iguais, né? Portanto, eu teria que a área do quadrado A, B e C seria nada mais nada menos do que A, B e C ao quadrado, respectivamente. E aí então, segundo esse teorema de Pitágoras, matematicamente eu teria que a soma dessa área mais a soma dessa área seria igual à soma da área C. Então eu tenho ali que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Então essa é a origem aí dessa equação que muito provavelmente vocês devem ter estudado isso daí lá no ensino médio com bastante frequência. Tá? Então é daí que se origina o Teorema de Pitágoras, para quem não viu então a dedução disso daí lá no ensino médio, e para quem viu, relembrar isso daqui. Aqui então a gente tem que essa relação matemática que ela vai ser bastante utilizada para a gente. Então a soma dos quadrados dos catetos é igual à soma do quadrado da hipotenusa. Tá? Então tenha isso em mente. A gente vai deduzir então outras relações matemáticas a partir então do que a gente chama de Teorema de Pitágoras. Bem, outro conceito bastante importante para nós é o conceito que a gente tem de semelhança de triângulos. O que se trata disso? Bem, se trata que eu tenho dois triângulos onde ele tem correspondências numéricas entre os dois, de tal forma então que eu posso definir que eu tenho uma identidade entre esses triângulos. Por exemplo, esses dois triângulos que eu estou mostrando aqui para vocês, o vermelho e o roxo, eu posso dizer que eles são dois triângulos semelhantes. E aí então eu tenho aqui que um sobrepõe ao outro. Obviamente, alguém deve estar imaginando, bem, eles não são semelhantes. Eu tenho que o triângulo roxo aqui ele é muito maior do que o triângulo vermelho. Bem, eu estou falando em semelhança devido às relações que eu tenho entre algumas das medidas desse triângulo. Vou tentar então explicar melhor ali por que a gente diz que ele tem uma relação. Vou dar então nomes aqui aos lados desse triângulo. Então eu tenho aqui que os ângulos internos θ e φ, eles vão ser o mesmo valor θ e φ para o outro triângulo aqui do lado dele. Então o triângulo vermelho e o triângulo roxo compartilham dos mesmos valores de ângulos, tá? Ou seja, um ângulo de 90 graus e o ângulo θ dos dois iguais, φ dos dois são iguais. Bem, não só isso, eu posso então tirar uma relação desses lados dos triângulos, né, nomeando eles. Então vamos supor que eu tenho no triângulo vermelho catetos valendo A e B, no triângulo roxo C e D. A semelhança de triângulo ela diz para a gente que se eu pegar a razão dos lados dos catetos, né, desses triângulos, eles vão ter que ser iguais à razão dos catetos opostos dos ângulos. Por exemplo, se eu pegar aqui esse lado A e esse lado C, né, fazer a razão deles, vai ser a mesma coisa que a razão de B e a razão de D. Então, matematicamente, eu teria que A dividido por C, ele vai ser a mesma coisa que B dividido por D. Matematicamente, então, como eu vou ter o mesmo valor numérico ao final, se eu fazer essa divisão aqui entre esses valores, portanto, então, eu posso afirmar que eu tenho semelhança desses dois triângulos aqui. Então, são parâmetros aí a qual a gente pode começar a trabalhar agora e tirar relações futuramente aí dessas razões desses triângulos.
Isso é importante porque a gente pode agora não só através dessas relações aqui descobrir a dimensão de um triângulo que é semelhante. Por exemplo, se eu conhecesse aqui o meu triângulo vermelho e soubesse que ele é semelhante ao triângulo roxo, mas eu tivesse somente as dimensões A e B do triângulo vermelho e tivesse só as dimensões C do triângulo roxo. Obviamente, eu poderia isolar aqui a minha variável D e dessa forma eu saberia então quanto que é esse lado aqui do nosso triângulo roxo. Então, dessa forma a gente começa a trabalhar aqui descobrindo variáveis desconhecidas devido à relação entre dois triângulos semelhantes. Não só isso, mas a gente pode também tirar informações relacionadas aqui à parte interna, ou seja, a parte de ângulo desses triângulos. Para isso, então, a gente começa a estudar uma coisa que nós chamamos de trigonometria. A trigonometria nada mais é, então, do que o seguinte significado. Tri vem de 3, gono é de ângulo e metria de medida. Então eu tenho medida entre 3 ângulos. São 3 ângulos internos que eu tenho ali no meu triângulo. Sendo assim, então eu posso fazer um estudo relacionando esses 3 ângulos para a gente poder chegar ali numa relação matemática que seja úteis devido ao problema físico que eu quero resolver. E como que eu posso trabalhar isso ali com a relação de semelhança de triângulo que a gente viu anteriormente? Bem, vamos de novo recuperar lá nossos 2 triângulos e dessa vez eu vou adicionar ainda a medida ali da hipotenusa dos 2. Então eu tenho aqui para o ângulo vermelho a hipotenusa vai valer H e para o triângulo roxo ela vai valer H'. Eu posso aplicar então aqui a relação da razão entre as dimensões dos nossos triângulos, tá? Que são semelhantes, e assim então tirar algum tipo de informação. Por exemplo, eu posso fazer que a razão de A com C, para esses 2 triângulos, ele vai ser a mesma coisa pela razão de H por H'. Então, a razão desse cateto aqui próximo ao ângulo θ vai ser igual à razão das hipotenusas que eu tenho no meu triângulo. Esse valor, então, por ser um valor constante, tá? Devido a essa razão ali, a gente vai, então, chamar esse termo aqui relacionando as medidas de cada tipo de triângulo. Então, para o triângulo vermelho, eu tenho A e H. Então, eu passei A e H aqui para o lado esquerdo, e C e C', que é relativa aqui ao meu triângulo em roxo, eu passei para o lado direito. Eu ainda preservei a mesma razão que eu tinha anteriormente. No entanto, nesse caso aqui em particular, a gente tem uma relação matemática que vai relacionar para a gente 2 medidas do mesmo triângulo, tanto do triângulo vermelho quanto para o triângulo roxo. E nesse caso, eu posso chamar que essa razão aqui, ela vai ser o que a gente denomina de cosseno de θ. Então, cosseno de θ, ou seja, um valor relacionado aqui à razão entre o lado A e a hipotenusa, tá? Define para a gente o cosseno de θ para o triângulo vermelho, assim como para o triângulo também em roxo, uma vez que ele é semelhante ao triângulo vermelho. Então, nada mais nada menos que a função matemática que a gente está denominando aqui cosseno de θ é uma relação entre os lados do meu triângulo. Nesse caso, então, a gente pode observar que cosseno de θ que ele está relacionado com o lado próximo ao ângulo, ou seja, o que a gente chama então de cateto adjacente, o lado mais próximo, dividido, obviamente, aqui pelo maior comprimento desse triângulo, que é a minha hipotenusa. Eu posso traçar ainda outras relações, não só essa que eu demonstrei aqui. Eu posso fazer então o seguinte, pegar aqui o lado que é oposto ao ângulo θ. Então o lado B dividido pelo lado D, ele vai ser igual também à razão que eu tenho da hipotenusa desses 2 triângulos, ou seja, H sobre H'. Se eu rearranjar os termos de tal maneira que eu tenha do lado esquerdo só termos relativos ao triângulo em vermelho e do lado direito os termos relativos ao triângulo roxo,
eu vou ter então de novo uma relação matemática definida desta forma aqui com um valor constante. Isso vai definir para a gente uma função que a gente chama função seno de θ. E como a gente pode observar aqui, seno de θ relacionado a esse ângulo aqui, ele é definido então pelo cateto que está oposto ao ângulo θ, né? Cateto B aqui, portanto cateto oposto, dividido pela hipotenusa desse triângulo aqui, H. A mesma coisa para o triângulo em roxo, já que eles são semelhantes. Desta forma, então, a gente consegue aí definir o que seria o que a gente chama de função θ, nada mais, nada menos do que a razão entre os lados de um triângulo. Tudo bem? Bem, eu posso estender esse raciocínio não só para esse ângulo θ que a gente tem aqui, mas também eu posso fazer a mesma coisa para o ângulo φ aqui. A única coisa agora é que os catetos adjacente e oposto, obviamente, vão ser diferentes agora para esse ângulo φ. Então, se eu quisesse, por exemplo, calcular o seno de φ aqui, como a gente acabou de fazer agora, então eu teria que pegar o cateto oposto, nesse caso aqui para o triângulo vermelho seria A, para o triângulo roxo C, dividido pela hipotenusa, que seria então, respectivamente, H e H' aqui para ambos os triângulos. E aí, então, a gente tem aí a função seno de φ para esse ângulo interno aqui do meu triângulo. Então eu consigo aqui definir funções matemáticas relacionadas basicamente com os comprimentos que eu tenho ali dos catetos e da hipotenusa do meu triângulo. E aí então eu relaciono com ângulos internos. Eu começo então agora não só poder encontrar o ângulo que eu tenho internamente dentro do meu triângulo, tá? Como também relacionar aí com dimensões que eu tenho dos respectivos lados do meu triângulo ali. Então isso daí passa a ser bastante útil, como ferramenta aí para resolver problemas ao longo da física. Não só isso, eu posso também relacionar essas funções seno e cosseno de tal maneira que eu posso tirar ali qualquer tipo de relação entre essas duas funções, tá? E também entre os lados do meu triângulo. E nesse caso, então, a gente pode começar a fazer um estudo mais aprofundado aí de trigonometria, encontrando o que a gente chama de relações trigonométricas. E muito provavelmente lá no ensino médio, vocês tiveram que ficar decorando ali uma série de regrinhas ali, de funções matemáticas que estavam relacionadas a seno e a cosseno. Nesse caso, então, a gente vai demonstrar aqui visualmente como a gente chega naquelas relações que vocês viram anteriormente. Mas para isso, a gente vai ter que encontrar os triângulos que estão contidos dentro de uma circunferência. Vocês devem estar pensando, mas aonde tem triângulo dentro de uma circunferência? Vamos começar então agora a mostrar para vocês aqui da onde eu vou tirar esses triângulos dentro da minha circunferência e como que a gente vai chegar naquelas relações trigonométricas que vocês estavam lá no ensino médio. Então, primeiramente, vamos desenhar aqui a nossa circunferência. Tá? Vou colocar então ela no sistema cartesiano XY, com o centro da circunferência no centro do meu sistema cartesiano de referência. E ainda por cima, eu vou dizer que o raio dessa minha circunferência aqui, ele vale 1. Dessa forma, então, se o raio vale 1, eu vou ter então que para essa nossa circunferência aqui, eu vou ter então as dimensões que vai variar de 0 até 1 em x, de 0 até 1 em y, e obviamente, se o raio é metade, o dobro então seria então o diâmetro igual a 2, mas como eu estou para o lado negativo, eu vou chamar então aqui para menos 1 para o x à esquerda e menos 1 para y para baixo. Assim então eu tenho aqui os sistemas de referência aqui baseado no diâmetro, no raio da nossa circunferência. Aí então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu traço uma linha aqui, ao longo do raio aqui da minha circunferência, de tal maneira que eu faço um prolongamento da origem até um lado aqui infinito para nós, e o importante é o ponto de contato que eu tenho aqui dessa minha reta que eu tracei com o arco aqui da minha circunferência. Obviamente,
eu vou ter então que o comprimento interno aqui dessa minha reta, ele vai valer o raio, ou seja, vai valer 1. E no entanto, a gente pode observar aqui que essa linha tracejada, ela forma um ângulo com relação ao meu eixo X aqui na horizontal. Esse ângulo, então, eu vou denominar ele de ângulo θ. E esse ângulo θ, então, ele vai ser transferido aqui para a parte interna, né? Uma vez que ele não muda nada, para dentro aqui da minha circunferência. Então, estou chamando aqui de ângulo θ. É o comprimento de arco formado aqui, o ângulo formado por esse comprimento de arco que a gente descreveu aqui, né? De 1 até o ponto vermelho aqui que destacamos. Bem, além disso, então, eu posso imaginar agora uma linha reta desse ponto que toca aqui a minha circunferência até ele tocar o eixo X. Essa linha, então, em verde aqui formada, eu vou chamar ela de seno de θ. E, obviamente, eu posso ainda definir uma linha da origem aqui do meu sistema cartesiano, ou seja, do centro da circunferência, até o ponto onde essa linha verde aqui toca. Eu tenho aqui uma linha em azul, e essa linha em azul eu vou chamar ela de cosseno de θ. Ou seja, eu tenho então aqui duas funções trigonométricas relacionadas. Além disso, eu tenho aqui o nosso raio da minha circunferência. Esse raio da circunferência aqui, ele pode tocar a minha circunferência em diferentes pontos. De tal maneira, então, que como a gente pode observar aqui, à medida que ele varia, o ponto que ele toca aqui é a minha circunferência, obviamente eu vou variar aqui o meu ângulo θ e também vou variar aqui o comprimento de seno de θ e de cosseno de θ. Então eu posso ficar mudando aqui tanto a relação entre os comprimentos de seno e de cosseno com o ângulo θ. Ou seja, eu tenho uma relação entre seno de θ e cosseno de θ com o ângulo interno formado aqui por essa posição de comprimento de arco, aonde o raio toca aqui a minha circunferência. Assim, então, eu posso descrever, né, aqui um triângulo retângulo, com catetos cosseno θ e seno de θ, e eu vou ter, então, aqui uma hipotenusa com dimensão 1. Então, eu tenho aqui o meu primeiro triângulo retângulo dentro da minha circunferência. Como eu disse para vocês, a gente tem aí como, sim, enxergar triângulos dentro da minha circunferência. Bem, ainda vou utilizar essa circunferência agora aqui para definir outros triângulos. A gente tem outros triângulos aqui ainda que a gente pode enxergar. Vou imaginar agora uma linha que simplesmente toca um ponto aqui da minha circunferência. Essa linha, então, tocando um único ponto aqui da minha circunferência, ela está tangenciando ela está só tocando um único ponto, ela não está fazendo a curva com a circunferência. Então, essa linha que simplesmente toca um único ponto, né? Aqui eu coloquei ela perpendicular ao eixo X, tá? Mas essa linha aqui ela pode ter uma inclinação que eu quiser aqui ao longo da trajetória aqui do comprimento de arco da minha circunferência. Então, essa linha eu vou chamar então de reta tangente, justamente porque ela só está tocando aqui um único ponto da minha circunferência. Observe ainda que tem uma particularidade para essa reta tangente, que essa reta tangente ela também cruza o prolongamento que eu tenho do raio aqui da minha circunferência. Então eu tenho aqui um outro ponto que ela está tocando aqui, cruzando o prolongamento do raio ali da minha circunferência, ou seja, para o lado externo a minha circunferência. E aí então eu posso observar de novo que essa altura desse ponto aqui entre eles cruzam até ele encostar aqui ao longo do meu eixo X, tá? Eu tenho uma linha reta que eu vou chamar então justamente de tangente de θ, porque esse comprimento que eu tenho aqui em amarelo ele está relacionado com o ângulo interno formado aqui por esse ângulo θ. Eu posso imaginar ainda um comprimento do centro da minha circunferência até o ponto onde ele toca aqui a minha reta tangente, até esse ponto, segundo ponto em vermelho aqui. Esse comprimento, então, aqui para nós, ele vai ser uma reta que a gente vai chamar de secante. A gente chama ele de secante porque é uma reta que
intersecta dois pontos, né? Então ela é secante a esses dois pontos aqui. Então eu tenho aqui uma reta que eu chamei de secante e a outra de tangente. Eu ainda posso observar que eu vou ter do centro da minha circunferência até ele encontrar aqui a minha reta tangente, eu tenho outro segmento de reta que eu posso definir aqui em verde, que vai valer 1, que é justamente o raio da minha circunferência. Então veja que secante de θ ele não é o raio da circunferência, porque ele é maior do que o raio. Ele está pegando o comprimento aqui até a parte externa, aqui, onde ele cruza com a reta tangente. Mas esse ponto em verde aqui, ele está limitado pelo raio, portanto ele vale 1. Dessa forma, eu tenho então um triângulo retângulo formado pela secante de θ, tangente de θ e 1. Ou seja, apareceu aqui o nosso segundo triângulo retângulo que eu posso tirar aqui da minha circunferência. Então eu tenho aqui demonstrado o segundo triângulo que eu posso tirar ali da minha circunferência. E tem novamente aqui algumas funções matemáticas, né? Secante de θ e tangente de θ, e podemos descrever ali para esse triângulo em particular, obviamente relacionados com as dimensões que eu demonstrei aqui nesse círculo. Vamos partir então agora para uma seguinte situação. Imagina agora que ao invés de eu ter uma reta tangente cruzando aqui meu eixo X, eu vou ter uma reta que ela está cruzando aqui a minha circunferência em um único ponto, só que ela vai ser perpendicular ao meu eixo Y. Nesse caso, como ele vai ser uma forma oposta à minha tangente, eu vou denominar então essa reta de reta cotangente, simplesmente porque ela está ali em oposição, né, à orientação que eu tenho aqui da minha reta tangente, né? Ou seja, uma reta que está tocando o eixo Y. Nesse caso, eu vou observar de novo que a minha reta tangente, que a minha reta cotangente aqui, melhor dizendo, ela vai também intersectar aqui o prolongamento do raio que eu tenho aqui da minha circunferência. E nesse caso, então, do ponto onde ele toca a minha circunferência até o cruzamento que ele tem aqui com o prolongamento desse raio, eu vou ter um comprimento, e eu vou chamar então esse comprimento de cotangente de θ. Sendo assim, eu vou ter também uma seguinte relação, que eu tenho também do centro da minha circunferência até o ponto aqui de contato, né, entre a reta cotangente e o prolongamento do meu raio, eu vou ter de novo, né, uma reta que vai ser secante aqui ao ponto. Mas como a gente já utilizou o nome secante, nesse caso aqui em particular, para referenciar aqui que a gente está trabalhando com a cotangente, eu vou chamar então esse segmento de reta aqui de cossecante de θ. Então eu tenho aqui a minha cotangente de θ, tá? Em oposição à minha tangente, né? E a cossecante de θ como sendo complemento da cotangente aqui. Obviamente eu tenho agora aqui formado também, né, duas relações, né, de comprimento. Eu posso então imaginar agora o seguinte: se eu prolongar aqui do ponto de encontro aqui entre a reta cotangente até a minha reta cossecante, traçando aqui perpendicular ao eixo de X, eu vou ver então que eu tenho aqui formado um triângulo retângulo. Na verdade, eu tenho um retângulo formado aqui, ó. Tenho dois triângulos retângulos aqui. E como a gente viu lá quando estava no início da explicação lá do Teorema de Pitágoras, tá? Eu tinha então que os ângulos internos aqui seriam iguais, então esse ângulo de θ que eu tenho aqui por semelhança de triângulo, ele vai ser igual aqui em cima. Também vai valer θ aqui. Além disso, eu tenho que esse lado aqui, né, do triângulo formado, ele vai valer 1, porque nada mais é, né, do que o raio aqui da minha circunferência. Dessa forma, então, eu tenho aqui, né, um terceiro triângulo formado dentro da minha circunferência, ou a partir da minha circunferência. Nesse caso, então, a gente pode descrever aqui, eu vou ter, então, 3 triângulos relacionados aqui à minha circunferência. Eu posso, então, dizer que esses 3 triângulos aqui, ó, eles são triângulos semelhantes. E como que eu posso saber que eles são semelhantes? Bem, a partir do ângulo.
Se eu observar aqui, ó, eu tenho que todos os 3 triângulos são triângulos retângulos e todos eles têm ângulos aqui que valem θ, que são iguais. Consequentemente, o ângulo restante aqui superior de cada um deles também tem que ser igual para formar a soma ali de 180 graus. Portanto, se eu tenho ali triângulos com ângulos internos idênticos, eles são triângulos semelhantes. A partir disso, então, a gente pode começar a fazer um estudo agora aqui somente desses triângulos. Vamos começar então a dar destaque aqui aos nossos triângulos e começar a tirar as relações trigonométricas que são importantes para nós aqui. Bem, primeiramente, eu posso destacar o seguinte: a partir das relações matemáticas que a gente já definiu anteriormente ali, como o Teorema de Pitágoras e a semelhança de triângulo, eu posso definir qualquer relação entre os ângulos e as funções seno e cosseno desses 3 triângulos. Por exemplo, vamos pegar uma relação trigonométrica muito conhecida de vocês aqui. Vou pegar então esse primeiro triângulo aqui em azul e vou aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo. Ou seja, a soma dos catetos vai ser igual à soma do quadrado da hipotenusa. Então, a soma dos quadrados do cateto é igual à soma dos quadrados da hipotenusa. Cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1 ao quadrado, que vale 1 mesmo. E aqui, então, a gente tem a nossa primeira relação trigonométrica, né, para o triângulo retângulo, certo? Então, vem daí a origem da dedução dessa relação aí que vocês tiveram que decorar lá no ensino médio. Eu consigo, então, descrever muito bem agora outras funções trigonométricas. Como, por exemplo, se eu também aplicar aqui o Teorema de Pitágoras nesse triângulo em laranja aqui. E, de novo, né, relacionando aqui eles, eu teria, então, a hipotenusa ao quadrado, secante ao quadrado de θ, é igual ao cateto ao quadrado, vale 1 ao quadrado é 1 mesmo, mais tangente ao quadrado de θ. Se eu reorganizar aqui a nossa função, a gente de novo chega numa relação trigonométrica também bastante conhecida. Secante ao quadrado de θ menos tangente ao quadrado de θ é igual a 1. Então eu começo então a deduzir aí, né, várias relações trigonométricas que eu quero aqui dentro desse sistema. Bem, então eu só apliquei Pitágoras até agora nesses dois aqui. Eu posso relacionar também através da semelhança de triângulos. Por exemplo, se eu quiser fazer uma relação de semelhança de triângulo entre esse triângulo azul e o laranja aqui, pegando os lados deles, vamos, por exemplo, pegar a seguinte relação. Eu pego aqui, então, tangente de θ dividido pelo seno de θ, vai ter que ser igual, então, a 1 dividido por... a 1 aqui, né? Dividido por cosseno de θ desse triângulo aqui em azul. E eu chego, então, nesta relação que eu tenho aqui. Se eu passar esse seno de θ multiplicando por lá, eu vou ter, então, que a minha função tangente de θ nada mais é do que a razão de seno de θ por cosseno de θ, que é uma relação bastante conhecida. Como a gente pode observar aqui ainda, eu posso também tirar a relação que eu tenho aqui de tangente de θ em função da razão que eu tenho entre os lados do meu triângulo, mais claramente os catetos adjacente e oposto do meu triângulo. Então eu sei que seno de θ seria esse valor aqui, cosseno de θ esse valor aqui para esse triângulo aqui em azul, portanto, tangente de θ, ele seria então cateto oposto por cateto adjacente. Então eu tenho também ali, né, como que se descreve aqui a minha função trigonométrica tangente de θ a partir da semelhança de triângulos. E a gente pode então ficar brincando com isso daí de diversas formas. Eu posso relacionar então um outro triângulo aqui, por exemplo, triângulo azul com triângulo roxo aqui, tirar mais alguma informação. Então, por exemplo, se eu pego ali a razão dos lados dele, então eu vou pegar aqui a cotangente de θ dividido por cosseno de θ é igual a 1 sobre seno de θ. E aí então eu vou multiplicar cosseno de θ e eu vou ter então que cotangente de θ é igual a cosseno de θ sobre seno de θ. E se a gente for lembrar de como que a gente chegou naquela relação aqui para o triângulo em roxo aqui, né? Relacionando lá a cotangente de θ, a gente partiu de que a cotangente de θ era oposta à
tangente de θ. E a gente demonstrou agora de pouco aqui que a tangente de θ era a razão de seno sobre cosseno, e aqui ele está sendo ao contrário. Tá? Então a gente vai ver ali que eu tenho uma certa simetria também ali entre as funções trigonométricas tiradas aí dessa relação entre a semelhança de triângulos. E aí então a gente pode fazer uma série de outras relações trigonométricas ali de acordo com o que tenhamos interesse. Então vai depender então da nossa capacidade ali, né, de ficar brincando com essas relações aí entre a aplicação da teorema de Pitágoras e a semelhança de triângulos que eu tenho ele. E aí então a gente pode chegar em todas as relações trigonométricas que vocês acabaram decorando lá no ensino médio, a partir dessas relações que vocês têm aí. Então não precisa decorar, basta vocês entenderem então essa relação ali e vocês vão chegar ali na resolução de diversos problemas de física aplicando esses conceitos que eu demonstrei aqui para vocês, tá bom? Eu espero então que isso daí tenha ajudado a vocês, tá? A gente vai ficando por aqui. Eu já falei bastante, passamos aqui de 40 minutos dessa aula. Novamente, se vocês tiverem ali qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato aqui pelo Instagram. Eu vou tentar solucionar as dúvidas de vocês. Obviamente, também em sala de aula presencial, se você tiver alguma dúvida, a gente pode conversar lá, sem problema algum, tá bom? Vou ficando por aqui. Agradeço a paciência de vocês e a gente se encontra numa próxima oportunidade.